Olá, caros telespectadores e também vocês que nos acabam nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. É um prazer estar aqui falando com vocês, principalmente nesse tempo em que o nosso contato físico não está sendo possível, né? Eu sei que muitos dos nossos paroquianos, muitos daqueles que participam das nossas missas, aqueles que nos encontram na rua e sempre vêm dar um abraço, vêm sempre fazer uma pergunta, pedir uma oração, estão nos acompanhando e sentindo falta por conta desse momento de quarentena. E nesse momento de quarentena, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ter muito claro que nós ainda pertencemos ao Senhor. Muitas vezes as pessoas podem estar dizendo que essa quarentena, esse vírus, tudo isso é um castigo de Deus pela maldade do homem, que tudo isso é uma purificação porque o homem se corrompeu, que Deus está mandando esse sofrimento para que o homem possa se arrepender. Mas eu digo para vocês o seguinte: Deus é Deus, e quando Deus nos ama, Ele nunca vai nos provar a partir do sofrimento e da morte. Deus nos permite que a gente passe por muitas situações que irão nos tirar a paciência, que nos irão preocupar, mas em nenhuma situação Deus manda o mal simplesmente para fazer o mal. Deus, quando permite uma coisa dessa, deixa de ser Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que esse tempo de quarentena, esse tempo de prevenção contra o coronavírus, não é um castigo de Deus. As coisas acontecem porque elas precisam acontecer. A história do mundo está aí para nos provar que já houve momentos em que nós passamos por outras tribulações, outros vírus, problemas que abalaram a história da humanidade, mas que nunca, o homem se sentiu desamparado por Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é: Deus nos ama incondicionalmente. Deus não manda o castigo, Deus não manda o sofrimento, Deus não manda a morte. Pelo contrário, Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo a nós para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Por isso nós precisamos entender que a mensagem de Deus é que o mundo se converta a partir de Jesus Cristo, a partir do amor, e não que o mundo se converta a partir do sofrimento ou a partir da morte. Nós precisamos então ter bem claro, meus irmãos e minhas irmãs, que a mensagem de Deus é que nós precisamos perseverar no caminho de Jesus Cristo. Muitos de vocês podem se perguntar: Frei, mas como nós vamos perseverar no caminho de Jesus Cristo se nós não estamos podendo participar das missas, se nós não estamos recebendo a Santa Eucaristia? Como nós vamos perseverar? E aí eu digo para vocês aquilo que o nosso arcebispo Dom Jeremias nos disse na sua coletiva de imprensa, logo na sua primeira comunicação sobre o coronavírus. Ele dizia o seguinte: não é tempo de pânico, não é tempo de preocupação. Também precisamos lembrar que a Eucaristia é o ápice da nossa fé, mas não é o único meio para nós nos encontrarmos com Cristo Jesus. Então nós precisamos ter bem claro que a Igreja dispõe de muitas maneiras que não se restringem simplesmente ao recebimento da Eucaristia. Meus irmãos e minhas irmãs, fiquem tranquilos, as missas continuam a ser celebradas, nós padres estamos rezando as missas em privados, celebrando na intenção de vocês, celebrando pela intenção do mundo todo. Também estou recebendo nome de doentes, nome de pessoas de sétimo dia, e estamos colocando nas intenções. Mas uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês: reforcem a oração, reforcem a perseverança em Deus. E oração é aquilo que eu sempre digo aqui para as pessoas da minha comunidade. Não é simplesmente nós pedirmos as mesmas coisas, mas é nós pedirmos primeiro de tudo Deus na nossa vida. Por isso, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de ameaça, vamos pedir o Senhor na nossa vida, para que nele nós encontremos as forças necessárias para suportar as dificuldades que a quarentena nos traz, para suportar também as dificuldades do medo, para juntos nós vivenciarmos a esperança
em Deus, em Cristo Senhor. Por isso digo a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nos nossos próximos programas nós vamos falar de maneiras de nos encontrarmos com o Senhor, maneiras de nós experimentarmos Deus na nossa caminhada no dia a dia e principalmente vamos confiar na misericórdia desse nosso Deus, confiar na possibilidade desse nosso Deus que nunca nos desampara, desse Deus que nos ilumina sempre. Lembremos sempre que o amor de Deus veio até nós e é nesse amor que nós precisamos colocar a nossa esperança. Por isso, nesse momento, convido vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a inclinarem a cabeça, juntos rezarmos por aqueles que precisam e vamos receber a bênção do Senhor. Ó Deus de bondade e misericórdia, derrama sobre todos aqueles que nos acompanham a sua bênção e que neste tempo de calamidade todos nós possamos estar protegidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.